Era 11 de novembro de 1918. Ainda me lembro dos sons de tiro da guerra, mas por incrível que pareça, esse dia estava bem quieto. Era o dia da assinatura do armistício, todos com seus relógios empunhados, esperando a hora bater. Foi o dia mais feliz da minha vida. Essa maldita guerra havia finalmente terminado. Até que eu voltei para casa. O cenário não estava tão diferente de um campo de guerra. Os bastardos enfiaram até a nossa goela essa dívida, como se nós fôssemos os únicos culpados da guerra. De uma hora para outra, todo o dinheiro que tinha já não valia de nada. Era inverno. Então queimei todo o meu dinheiro para me aquecer. Os anos se passaram, muita coisa aconteceu. A situação melhorou drasticamente, mas parece que outra guerra está batendo à porta. A guerra que deveria acabar com todas as guerras apenas causou mais uma. Olá, após a Grande Guerra, a Europa estava destruída e devastada, estava endividada e destruída, estava com ideologias para tudo quanto é lado e destruída. Mas não se engane, as coisas iriam melhorar com o tempo, certo? Errado. Com a Grande Depressão as coisas só pioraram, principalmente para o lado da Alemanha, que viu, depois de 18 anos, ascender um grande problema ao poder. Então, pegue sua coquinha gelada e venha comigo nesse vídeo maravilhoso. Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa se encontrava em grande caos e pessimismo. A Alemanha foi forçada a assinar o Tratado de Versalhes, onde não deveriam ter mais de 100 mil soldados, nem tanques, nem força aérea e marítima, e ainda deveriam pagar mais de 6 bilhões de libras para os países vencedores. A Alemanha entrou em falência. Dinheiro era usado como lenha de tão desvalorizada que estava a moeda. In 3 years, German production halved. Thousands of small businesses collapsed. Unemployment rose to 6.5 million. Para os generais alemães, eles não haviam perdido a guerra, mas sim traídos pelos fracos políticos que assinaram a rendição, assim criando a República de Weimar, uma república fraca, dividida e falida. Além de tudo isso, os Estados Unidos eram uma fonte essencial da onde conseguiam empréstimos para se reerguer. A mesma coisa estava acontecendo em toda a Europa. O outrora Império Russo estava em guerra civil entre os brancos, apoiadores do Império, e os vermelhos, ou bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, desejando um novo futuro para a mãe Rússia. Até que no ano de 1922, os bolcheviques vencem a guerra, com Lenin se tornando o novo líder e instaurando o comunismo no país. Mais tarde, Lenin morreria, assumindo seu pupilo, Joseph Stalin, iniciando uma nova era de terror e guerra na, agora, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A terror of their own. Violent death became commonplace. After his abdication and arrest, Nicholas II, his wife Alexandra, their son Alexei, and their 4 daughters had been sent to Ekaterinburg, where they had been kept under guard. In July, the Bolsheviks feared that approaching white troops might free the former Tsar. On the night of the 17th, local Chekar men executed the royal family. Uma questão muito complicada estava tomando a Itália, indignada com os pequenos ganhos da Grande Guerra e destruída, novos partidos começaram a entrar em cena. Dentre eles o Partido Fascista, liderado por Benito Mussolini,
um partido que defendia um totalitarismo no país, nas mãos de um único líder. Eles também odiavam os comunistas. Esse movimento se espalhou por Portugal, Espanha e mais tarde se espalharia para a Alemanha. Enquanto isso, o Império Japonês expandia cada vez mais os seus domínios pelo Pacífico. Ilhas foram tomadas, países destruídos e um grande avanço, o domínio da Coreia. Já naquela época, o Japão se sentia superior a outras etnias e países. Então, com a dominação da Coreia, muitos civis morreram, mulheres foram estupradas, fuzilamentos em massa. A China era seu próximo alvo. The prize, a city in ashes. Yet Nippon's army rolls on through the walls of Suzhou. Nanteo, Shanghai's final burnt offering as Japanese guns blast a final rain of fire and steel on Nanteo. Long drawn-out war in a city's streets nears a raging, furious climax at Shanghai. Here, Japanese bombers have set fire to a great Chinese flour mill, right opposite the defense lines held by the United States Marines. Enquanto tudo isso estava acontecendo, na Itália, Benito Mussolini consegue ascender ao poder em 1922, com a Marcha sobre Roma, realizada, adivinha onde? Em Roma, com ele sendo indicado como primeiro-ministro. E em 1925, Benito Mussolini se declarou como ditador, se tornando o Duce, ou seja, líder supremo. Com uma onda de greves ameaçando acabar com a economia da Itália, Benito Mussolini declara que a nação beirava uma revolução comunista. Uma coisa que homens poderosos sabem fazer é como virar um profeta da desgraça. E isso vai contra o senso comum para os políticos. Você nunca imaginaria um político dizendo para o povo: vocês estão condenados, como uma política negativa. Mas o que os homens poderosos fazem, e Mussolini foi o primeiro a realmente se especializar em fazer isso, é dizer: tudo está quebrando, tudo está em declínio, mas eu reverterei a degeneração, eu sou o salvador de vocês. A Grande Depressão estava tomando toda a Europa e todo o mundo. Após ela, a Alemanha se afundou ainda mais na crise em que se encontrava, estando em estado de miséria, abrindo espaço para movimentos de extrema esquerda e extrema direita tomarem conta do país, surgindo assim o nazismo na Alemanha, que com a liderança de Adolf Hitler cresceu imensamente em influência. Inspirado pela Marcha sobre Roma, Hitler tentou um golpe de estado na Baviera, o estado mais influente e poderoso de toda a Alemanha, fracassando miseravelmente, sendo assim preso. Na prisão ele escreveu seu diário, Mein Kampf, com ideias racistas, homofóbicas, xenofóbicas, com o pensamento de que a raça ariana era superior a todos os outros, e que judeus e eslavos, e principalmente os russos bolcheviques comunistas, teriam que ser escravizados e destruídos. Pregavam também uma ideia de espaço vital que os alemães precisariam para progredir mais e mais. Seu modo de falar, sua magnífica retórica. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Tocando nos principais problemas da Alemanha e os jogando sobre os outros, junto com as brilhantes propagandas de Goebbels, inspirou os alemães. E mais tarde saiu da prisão e, por pressão do povo, Hitler foi colocado como primeiro-ministro, onde conseguiu realizar a Noite das Facas Longas, assassinando todos os seus rivais políticos. Logo, o partido nazista foi ganhando mais e mais assentos no conselho, até que o presidente da Alemanha na época
um dos últimos resquícios da Alemanha Imperial, a única barreira de Hitler, morreu. Assim, mais tarde, assumiu o poder da Alemanha como líder único e se declarando Führer, iniciando o terror que o mundo jamais presenciou.